Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula Reconheça. É com grande alegria que eu te recebo aqui e me comprometo a estar aqui contigo, me estendendo a minha mão para você, para que juntos a gente traga o conteúdo necessário, ferramentas preciosas que vai te proporcionar transformar a sua realidade. O meu objetivo durante essas lives é que você passe por uma verdadeira imersão, onde a cada momento, a cada aprendizado, você consiga trazer para si a responsabilidade e as informações necessárias para transformar a sua realidade. Durante esses dias você vai aprender como é possível alcançar o reconhecimento nas três áreas básicas da nossa vida: pessoal, relacional e profissional. E dessa maneira, parar de viver aquela vida mediana, aquela vida ordinária e começar a vivenciar uma vida extraordinária. Isso mesmo, sem mais demora, bora conversar sobre assuntos que têm potencial para transformar a sua realidade. Lembrando que essas lives é um conjunto, é uma imersão feita em 3 dias, onde no nosso primeiro encontro você compreendeu um pouco mais sobre as origens, compreendendo o porquê que hoje você ainda não alcançou o seu reconhecimento. E na nossa live hoje, no nosso segundo dia, você vai entender o porquê, quantas vezes você decidiu transformar a sua realidade. Quantas vezes você já decidiu mudar a sua vida, transformar o seu relacionamento, melhorar a sua qualidade de vida e mesmo assim é como se você estivesse ali, por mais que você tentasse, aprisionado, sem conseguir transformar a sua realidade. Você vai entender o porquê isso está acontecendo. Quais são essas armaduras? Qual é essa camuflagem que de alguma maneira está fazendo com que você não alcance o seu reconhecimento. E no nosso terceiro dia, que vai ao ar no dia 27, às 20 horas, você vai compreender como é possível fazer essa transformação. Sair desse momento em que você não conhece, não consegue alcançar o seu reconhecimento e qual o caminho a ser percorrido para você vivenciar uma grande transformação e se sentir reconhecido. E a partir desse momento, o transbordo chega para que você alcance o reconhecimento através das outras pessoas também, ou pelas outras pessoas. Bora entender um pouquinho o que aconteceu no nosso primeiro dia? Para aquelas pessoas que ainda não viram o nosso vídeo, está abaixo o link de acesso para que você tenha a aula completa. Mas nós vamos fazer aqui uma síntese, para que você entenda um pouco sobre qual foi essa base, caso você ainda não viu essa aula. Quando nós falamos sobre a vida que nós vivenciamos, sobre a estrutura que está acontecendo hoje na sua realidade, existe algo por detrás, existe uma estrutura, existe a sua personalidade moldando a sua vida. Isso mesmo. Na aula do dia 23, nós compreendemos quais são essas origens, quais são essas raízes que faz você vivenciar o que você está vivenciando hoje. Pode ser que muitas vezes nós não compreendemos como essa situação funciona, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Nós não conseguimos alcançar a vida que realmente a gente almeja. Uma vida em que eu não estou focado em apenas uma área, mas uma vida em que eu consigo transitar entre a área pessoal, a área relacional e a área profissional com equilíbrio, com qualidade, vivendo uma vida mais tranquila. Quando nós argumentamos e questionamos na aula passada sobre essa situação, qual é essa raiz, tudo o que acontece na sua vida hoje, existe uma programação, existe uma base de dados, existem informações que foi chegando na sua vida desde o finalzinho da sua gestação até os 7 anos que foram muito preciosas. Nós falamos ali de memórias básicas, ou seja, os primeiros comandos que chegaram até a gente e que muitas vezes essas informações que chegou, nós começamos a determinar o que é certo e o que é errado, em um momento em que nós não tínhamos maturidade. E dentro dessa loucura toda, quantas vezes existem situações que você vivencia hoje que está sustentado por algo que aconteceu há muito tempo atrás? Eu falo que da pessoa mais experiente que eu já atendi até hoje, ela tem hoje 74 anos. E quando a gente vai fazer esse processo, fazer esse leste-lerrar, o partir para dentro, o compreender o porquê que hoje ela vivencia o que ela está vivenciando, ela se depara com essas memórias bases, que são sustentadas por 4 pilares, por 4 desculpas, por 4 vozinhas internas, aquele mimimi que muitas vezes nos impede, podendo ser todas ou uma delas. Que nós falamos que são as estruturas que nos sustentam vivenciar essa vida que a gente está vivenciando hoje, porque tem algo por detrás. Imagina, o nosso cérebro é uma das máquinas mais poderosas que existe. Nós temos capacidade de fazer programação, de máquinas, naves para poder sair da Terra e pousar em um outro planeta, com determinados milésimos de segundo de diferença. A nossa capacidade de programar e de fazer essas informações é altamente complexa. E essa mente que tem toda essa complexidade, que tem toda essa estrutura, ela tem um sistema de defesa muito grande. E é justamente esse sistema de defesa que faz você vivenciar a vida mesmo sem reconhecimento. Porque existe por detrás uma base de dados, comandos instalados,
que se você vivenciar algo que você quer, pode ser que bate de frente com algo que você não deseja internamente. Quando nós conversamos com algumas pessoas em coisas básicas, em estruturas básicas, nós entendemos o quanto que é precioso, nós compreendemos quais são, né, essas armaduras, quais são essas estruturas que nos impedem. E essas desculpinhas, né, esses quatro pilares que nos sustentam, entre eles o primeiro, terceirizar a culpa. A culpa nunca é minha. A culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é dos meus pais, a culpa é da escola, a culpa é de tudo aquilo que está acontecendo, do meu marido, da minha esposa, do meu namorado, namorada, de todas as pessoas. E nunca é minha. A culpa, às vezes, no caso, a gente começa a fazer o seguinte, peraí, não é sobre isso, é que eu não tenho sorte. Sabe aquele negócio? Ó vida, ó sorte, ó azar. É justamente isso. Quantas pessoas, né, que a gente encontra hoje que às vezes não está conseguindo alcançar os seus objetivos por se proteger e acreditar que ela é uma pessoa que é uma vítima no mundo. Pode ser que às vezes essas informações dá de frente com a sua situação e você fala, peraí, isso não é comigo. Mas eu peço para você se questionar. Existe alguém que você conhece que passa por essa situação? Existe alguém que você conhece que hoje às vezes não está conseguindo, né, alcançar o seu merecimento, alcançar o seu reconhecimento pelo fato de estar terceirizando? Que não consegue melhorar no serviço por causa de alguma coisa externa? Tipo, por causa da escola que eu estudei, por causa do curso que eu fiz, por causa do plano que está acontecendo, por causa do amigo de trabalho. Ou não consegue alcançar os seus objetivos porque, nossa, tudo só cai de errado só na minha mão. Se eu tiver que fazer 3 ligações, a ligação que eu pego são justamente as piores pessoas, são aqueles que não vão dar atenção. Ou seja, ó vítima, ó sorte, ó azar. E nós temos também um outro grupo de pessoas que se sustenta em cima de uma estrutura que é, vem cá, quem é você para falar algo para mim? Eu já sei o que é certo para minha vida. Eu já sei aonde eu quero chegar e como eu vou chegar. E muitas vezes a pessoa fica ali dando murro em ponta de faca. E tem um outro grupo também que acredita que a dor, que a dificuldade, o permite alcançar melhores patamares evolutivos. Então, se de repente você se encontra em uma dessas situações, ou a pessoa que você conhece, né, se encontra nessa situação de não estar conseguindo alcançar um patamar diferente, não conseguindo melhorar os seus resultados, por colocar a culpa no outro, por se sentir vítima, por estar no poder o tempo inteiro, ou de repente por acreditar que a dor vai levar ela para um novo patamar, o que essa pessoa tem que fazer na vida? Nada. Ela tem que manter tudo do mesmo jeito. E olha para a vida dessas pessoas, para a sua também. Às vezes, quanto tempo você está vivenciando a mesma história, os mesmos problemas? Quantas vezes, às vezes, a gente fica, né, dentro daquele loop, daquele processo de não conseguir sair do local justamente por estar fazendo mais do mesmo. Einstein já falava, né? Uma mente que te levou a vivenciar um problema, daquela estrutura que foi feita com aquelas ações, com aqueles pensamentos, não vai ser capaz de te tirar de lá. E o processo para você fazer essa transformação é justamente se questionar, vem cá, quais são esses atos? Será que eu me esbarro em cima de uma dessas desculpas? Em todas as mentorias que eu participei, em todas as mentorias que eu fiz, em todos os mentorados meus, sempre nós nos deparamos com essas desculpas. De ó vida, ó sorte, ó azar, da culpa ser do outro, Deus já está no poder, ou, de repente, a dor me eleva para o próximo nível. E quando essa estrutura é acionada, vamos tentar entender a lógica por detrás. Porque isso começa a gerar crenças. E muitas vezes a gente coloca elas como sendo crenças limitantes. E dentro, né, da medicina germânica, que é um dos pilares que sustenta esse treinamento com você, nos fala o seguinte, que todas as dores que nós vivenciamos é uma emoção não resolvida. É uma emoção que está ali de alguma maneira sem ter a solução. Então vamos entender o seguinte, por que uma máquina tão potente quanto o nosso cérebro, 86 bilhões de neurônios, ou seja, tem muita informação acontecendo ali, por que ela muitas vezes me esbarra? Porque muitas vezes eu fico preso, às vezes por essas 4 sustentação básica, essas 4 frases. Peraí, não tenho culpa, sou vítima, estou no poder, ou isso me leva para um próximo patamar de paz. Uma paz que vive a vida inteira em dor. Será que é paz mesmo? Será que esse poder existe mesmo? Onde a pessoa está dando murro em ponta de faca? Fazendo mais do mesmo e não conseguindo ter os resultados? Será que realmente a culpa é do outro? Será que não tem parcela minha? Será que a minha vida eu não tenho livre-arbítrio para poder escolher e tomar decisões para alcançar os meus objetivos? Será que realmente a culpa é do outro? Quando nós começamos a nos questionar, essa é a primeira base.
entender que o que eu vivencio na minha vida hoje, quer seja positivo, quer seja negativo, é justamente as consequências de todas as minhas ações e decisões. Ah, André, você está falando isso, mas você não conhece a minha vida. Eu entendo. Eu também já pensei assim e já passei por transformações. Aqueles que não viu um pouco da minha história é justamente isso. Cheguei no fundo do poço. Eu tinha justamente o vitimismo, ó vida, ó sorte, ó azar. Culpava que todos os meus problemas eram culpa de outras pessoas. E muitas vezes eu acreditava que aquela dor estava me levando justamente para ganhar uma salvação, ganhar uma plenitude. Achava que o sofrer estava me libertando. Uma liberdade que me pôs cada vez mais fraco da cabeça, dependente de remédio para dormir, perdendo toda a minha saúde, todo o meu tempo de vida. O nosso bem mais precioso. Quanto tempo eu perdi da minha vida preso em situações, nessas desculpas básicas, por não conseguir entender que era em mim que estava o problema. A maneira como eu estava agindo estava fazendo eu vivenciar aquela estrutura. A maneira como eu estava agindo estava fazendo eu vivenciar toda aquela estrutura. Então, quando a gente entende que por detrás disso tudo existe um sistema de proteção, uma proteção que todas essas dores que a gente vivencia, assim como eu vivenciei e às vezes você está vivenciando, e assim como a gente ainda vivencia, não é que depois que eu tenho um reconhecimento eu não tenho dores, não tenho problema. Não. É que eu me torno capaz de assumir o controle da minha mente e falar, vem cá, eu estou sofrendo por quê? Eu faço essa musculatura emocional. Eu entendo o que eu estou sentindo de verdade. E na hora que eu entendo o que eu estou sentindo de verdade, eu tenho recursos para entender qual é a dor que o meu corpo está tentando me proteger. Assim como a gente falou, né, que quando você usa um sapato, ele começa a fazer um calo ali para evitar que machuque, né, a camada mais interna da pele. Essa proteção automática é feita nas nossas personalidades, nos nossos traços de personalidade. É como se fosse uma estrutura para você entender um pouco mais. Que é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Entender por que nós continuamos fazendo essas ações mesmo não alcançando os nossos objetivos. Na aula do dia 23, nós compreendemos que tudo isso que a gente vivencia é uma maneira de nos proteger. É uma maneira de terceirizar para que eu não seja o responsável. É uma maneira de acreditar que eu já estou no poder porque não sou eu que eu preciso mudar, é o outro. Porque mudança dói. Mudança dói porque quebra a base estrutural de agir do jeito que você está agindo. E para aqueles que têm mais de 35 anos, 95% do seu tempo ele é executado dentro de padrões automáticos. Olha que loucura que é isso. A partir da década de 90, nós conseguimos ter um salto muito grande de poder acompanhar como é que a nossa mente funciona, poder acompanhar como é que está acontecendo a situação. E nessa explosão de conhecimento e de informações, hoje nós ganhamos recurso para entender um pouco melhor como nós funcionamos. Eu falo descomplicar o corpo e a mente, assumir o controle e poder realmente entender que isso tudo é possível mudar. Eu posso me transformar, eu posso reconhecer, vem cá, quais são os meus pilares de desculpa básica? Aonde eu tenho errado? E eu tenho o poder e a liberdade de decidir, vem cá, eu quero continuar dentro desse mimimi ou eu quero conversar com essa vozinha interna, né, que eu chamo ela de matraca, e colocar ela no lugar. E começar a fazer as ações que realmente eu desejo. E começar a ter as ações que vão me levar a vivenciar o meu reconhecimento. Porque todas as vezes que nós buscamos terceirizar o nosso reconhecimento sobre os outros, sobre dentro dos nossos relacionamentos, dentro da área profissional, dentro da área amorosa, quando a gente quer ser reconhecido pelo olhar do outro, o que acontece na verdade? Nós estamos emanando carência. E essa carência, nós acabamos vivenciando mais carências. Nós acabamos vivenciando mais do mesmo. E essa estrutura toda, quando não tenta nos proteger, está tentando dizer o seguinte, se você arriscar, pode doer. Então fica do jeitinho que está. Porque esse mecanismo automático, ele é feito dentro de uma forma evolutiva, justamente para poupar a gente a não gastar energia. O nosso cérebro faz tudo para ter o menor esforço possível. Qual a consequência disso? Menor atividade física, menores ações, menores pensamentos, menor gasto energético. Porque é muito difícil conseguir a energia em uma natureza primitiva. Hoje nós temos facilidade de buscar nutrientes que vai nos dar energia, mas no passado não era bem assim. E na maneira evolutiva, no nosso processo de defesa, nós começamos a vivenciar desse jeito, como forma de defesa. Para aí, não muda não, fica do jeito que está. Então se eu me coloco como atrás dessas 4 desculpas, não é a culpa minha. Se a culpa é do outro, não sou eu que tenho que mudar. Se eu sou vítima, não depende do que eu faço, eu sempre vou estar na pior. Se eu já estou no poder, o problema está acontecendo não é por causa das minhas ações e decisões, é por causa das ações do outro. Se de repente eu acredito que o sofrimento vai me elevar para um próximo nível, para que eu vou mexer com isso se eu quero vivenciar uma vida mais plena depois?
Só que não é bem assim. Quando nós entendemos que essa programação, ela foi feita de uma maneira a nos proteger em uma mentalidade em que nós ainda não tínhamos maturidade. Nós não tínhamos maturidade para entender as informações que estavam sendo passadas e muitas vezes nos paralisaram. Um comando básico que eu recebi por volta de 6, 7 anos. André, quando você for cantar na igreja, quando você for cantar perto dos outros, canta baixinho. Porque se você errar, ninguém vai te criticar. Se você cantar alto, as pessoas vão ver que você falou errado. E aí eu passei uma adolescência e a minha parte até os 35 anos, falando muito baixo. Falando para dentro. E eu não sabia o porquê. Essa é uma das informações que eu recebi. Entre os comandos que me fez vivenciar aquilo como sendo verdade. Então, essa proteção de falar baixo, que muitas vezes eu era criticado, na realidade, o que era um comando? Essa parte interna, que você vai compreender um pouco mais, né, sobre esses sentimentos hoje, estava querendo me proteger de ser criticado, de falar algo errado e alguém apontar o dedo para mim. Só que isso aconteceu na minha primeira infância. E eu não compreendendo isso, me tirou grandes oportunidades a vida inteira. Quantas dessas informações, quantas origens, né, de estruturas querendo te proteger foram instaladas? E você se esbarrou, vendo que ficar do jeito que está é melhor do que arriscar. Esse é um instinto nosso, é algo nosso, manter a situação do jeito que está. Só tem um negócio, quando é que nós mudamos de verdade? Quando é que a vida nos faz mudar de verdade? Em 2 casos. Através do conhecimento, que é o que eu estou aqui fazendo com vocês, trazendo conteúdos precisos, ferramentas que quando você começa a se questionar, você começa a pensar diferente, você começa a entender o porquê que hoje você vive o que você está vivenciando, você ganha para si a liberdade e a responsabilidade de poder pensar diferente. Somente isso. Quando você pensa diferente, quando você muda a sua mentalidade, você alcança os resultados. Você pode ver, tem irmãos, criados em um mesmo ambiente, tendo vidas totalmente diferentes, dentro de relacionamento, dentro da profissão, em todas as áreas. E o que diferenciou? Não foi a alimentação, não foi a atenção, não foi o local onde nasceu, foi a maneira como ele interpretou a situação. O que faz você vivenciar hoje, as origens, foi todas as informações que você foi recebendo, todo esse banco de dados, que começou a falar o que é certo e o que é errado. E de todas as maneiras, o teu corpo tenta te proteger, para que você não sinta dor. Só tem um negócio. Isso tem feito você vivenciar paz de verdade? Isso tem feito você vivenciar uma dor contínua leve? Ou tem feito você vivenciar uma vida que vale a pena ser vivida? Comenta aí. Comenta essa situação que às vezes hoje pode estar te atrapalhando. Qual que é o pilar que hoje às vezes você vê que muitas vezes você tem dificuldade de alcançar os resultados? Justamente por não conseguir se permitir, se conectar, fazer as ações. Porque do jeito que tá doendo, mas é uma dor suportável. E arriscar pode doer mais. Quantas pessoas hoje vivem relacionamentos tóxicos? Aquele relacionamento em que, putz, não vale a pena mais. E eu não estou falando sobre separação, eu estou falando sobre parar de vivenciar aquele relacionamento. Começa a se relacionar diferente com aquela pessoa. Começa a impor um relacionamento diferente. Começa a falar, peraí, esse tipo de tratamento para mim não serve. Ah, André, mas você não conhece a minha realidade, se eu fizer isso eu vou perder esse relacionamento. Então vale a pena continuar nessa dor leve e contínua? É tudo questão de começar a se compreender, começar a entender essas estruturas. E eu sei que existem alguns traços de personalidade que têm mais facilidade para poder vivenciar essa sobrecarga. Existe aquele ditado popular, né, que fala, antes só do que mal acompanhado. Mas para quem tem uma dependência emocional alta, uma personalidade que tem essa necessidade de estar sempre junto com o outro, a frase é um pouco diferente. Melhor mal do que só. Só dói muito. Então ela prefere estar mal acompanhada. E quando essas estruturas a gente vai entendendo que as origens que nos faz vivenciar o que a gente vivencia hoje são justamente ações automáticas, informações que nós fomos recebendo e nós aceitamos ela como sendo verdadeira. E essas informações hoje instalam uma estrutura para que a gente não modifique, para que não gaste energia, porque aquela dor a gente consegue. E o que é mais difícil não vale a pena a gente se arriscar. Isso tem te aprisionado. Tem aprisionado você nessa situação. No dia de hoje agora, nós vamos compreender um pouco mais como entender essa estrutura, entendendo alguns conceitos, entendendo como a nossa mente funciona. Como é que eu vou poder mudar algo se eu não reconheço aonde está o problema? Quantas vezes, dentro de uma personalidade, a pessoa tem aquele conceito mais de ser introspectivo. E às vezes ele é taxado, às vezes até com sintomas depressivos. E a realidade é porque a pessoa não gosta de se conectar com o outro.
Tem perfil comportamental desse jeito? Tem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente começa, de repente, ter que entrar dentro de padrões para ser aceito daquela maneira. O nosso contexto aqui não é para ser aceito. O nosso conceito aqui é para você se reconhecer e se aceitar. Porque se você se reconhece, se você tem paz interior, se você faz esse leste-lerrar e consegue encarar de frente os seus abismos, consegue encarar de frente a sua personalidade, você pode trazer de recursos e dores ao mesmo tempo. As suas dores hoje podem virar grandes recursos. As próprias leis herméticas, né, falam justamente sobre isso. Tudo é dual. Existe o positivo e o negativo. Às vezes, hoje, as suas maiores dores, os seus traços de personalidade que muitas vezes você não gosta de vivenciar a vida do jeito que você vivencia. Quando você aprende os recursos de cada traço, você consegue alcançar os seus objetivos. Você vai entender que existem 5 traços predominantes. Só que o conjunto desses 5 traços, em percentuais diferentes, faz você vivenciar quem você é hoje. Constitui a sua personalidade. Constitui os seus traços de personalidade. E nós vamos mostrar esses traços de personalidade e como é que o nosso cérebro, essas engrenagens que existem aqui dentro, faz com que a gente haja dessa determinada maneira. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, convido você a curtir e a compartilhar. Que possa ser indicado para outras pessoas, que também, de repente, podem identificar que, vem cá, eu posso transformar minha realidade, eu posso me reconhecer e entender o porquê que hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo, o porquê que hoje, mesmo decidindo, eu não consigo sair dessa situação. E, principalmente, entender como é possível fazer essa transformação, sair desse estágio e alcançar um novo patamar. Fica comigo e até o final dessa aula você vai entender um pouco mais esses passos. Você vai entender os seus traços de personalidade, a base, como ela é formada. Você vai compreender que essa estrutura nos permite modificar. E no dia 27, você vai entender como fazer essa transformação. Você vai entender como se reconhecer, entender como a sua mente funciona e, principalmente, como alcançar os seus recursos. Como pegar os seus traços de personalidade, como pegar a estrutura, descomplicando o corpo e a mente. E nessa engrenagem, aprender como é possível vivenciar a vida que você deseja. Uma vida fora dessa média, onde o que é comum virou normal. Olha que loucura. É comum a gente ver casais sem amor. Só que isso não é normal, isso é comum. É comum a gente ver pais distantes de filhos. Só que isso não é normal, mas é comum. Infelizmente, esse normal que a gente tem visto na vida das pessoas não é normal, é comum. Não é normal pai e filhos estarem distantes. Não é normal relacionamentos sem paixão. Existe, existe. Mas isso não é o normal. O normal é você viver uma vida que vale a pena ser vivida. O normal é você se reconhecer. Você saber quais são os seus potenciais. Pegar as suas dores e transformar ela em recursos. Se conectar de verdade. Dentro da nossa pesquisa que nós fizemos para fazer essa imersão contigo, com vocês, quantas pessoas, de uma forma criticando, falando, alguns criativos, falou assim, eu quero distância de relacionamento. 47% das pessoas que se cadastraram para essa imersão têm problemas em relacionamentos. Dificuldade de se conectar com outros. E alguns comentários falava, eu quero um curso para aprender a ficar distante do outro e não para se aproximar. Isso pode ser até normal para aquela pessoa, mas não é normal. É comum em algumas pessoas. Porque o normal é, nós somos seres que nascemos para viver em comunidade. Nós não conseguimos nada sozinho. Por mais que você hoje não gosta de se conectar com outra pessoa, para você hoje, na sua casa, tomar um banho quente, quantas pessoas estão envolvidas? Até aquela água chegar na sua casa, até aquela energia chegar na sua casa, até aqueles produtos serem instalados na sua casa. Nós não vivemos isolados. Lógico, eu não preciso viver uma vida falsa, conectada, abraçando com quem eu não gosto. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre que nós não somos seres para viver isolados. E, infelizmente, algumas pessoas têm feito dessas ações uma opção, só que por detrás existe muitas dores. Existe muita proteção ali para que ela não sofra ainda mais. Está doendo? Com certeza. Só que ela prefere viver aquela dor que ela já acostumou do que, de repente, se desenvolver e se arriscar. E é medo de viver uma dor maior. No entanto, nós não estamos falando sobre viver uma dor maior.
Nós estamos nos falando sobre trazer para si a responsabilidade. Nós não estamos falando de pílulas mágicas, de prim-pim. Nós estamos falando sobre se reconhecer de verdade e ser capaz de enfrentar toda e qualquer dor que aparecer. Se surgiu uma dor, eu tenho que entender as origens, as causas. E a partir desse momento que eu entendo isso, eu ganho liberdade para me transformar. Eu ganho liberdade para começar a fazer essa modificação. Nessa estrutura que a gente vai estar falando, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você não domina a sua mente te domina. E olha que loucura. Imagina você estar dominado por um processo automático em que 95% do seu tempo é simplesmente repetindo ações. Como assim? Você levanta, você coloca o pé do mesmo jeitinho, pé direito ou esquerdo primeiro, faz a sua esticada na cama, faz a sua higiene pessoal, toma o seu café ou sai correndo de casa, chega no serviço e muitas vezes você nem lembra qual caminho você percorreu. Você nem lembra quais as pessoas que estavam naquela rua. Você nem lembra, às vezes, se você trancou ou não a porta. Ou seja, você dirige, você muda a marcha, você percorre um caminho e o que daquilo está sendo consciente? A maioria das coisas não. Lógico, se nós fôssemos ter atenção em tudo, nós ficaríamos loucos, porque gastaria muita energia. No entanto, muitas coisas que nós precisamos ter atenção, nós estamos desviando. E aí o que tem acontecido? Nós temos vivenciado uma vida mais do mesmo. Se você hoje fizer uma retrospectiva e olhar há 10 anos atrás, será que as suas dores hoje não estavam instaladas lá há uma década atrás? Será que esses problemas que você vivencia hoje, quer seja na área pessoal, quer seja na área relacional ou profissional, será que elas não estão instaladas aí há mais de 10 anos? Repetindo dentro de um loop? Você dentro de um piloto automático fazendo mais do mesmo? E dessa maneira, como se diz, dói, mas eu consigo sobreviver. Nosso objetivo aqui é se questionar, é fazer com que você pense diferente, é fazer com que você faça uma neuroplasticidade, ou seja, adquira novos conhecimentos e pense diferente, haja diferente. Porque se você pensar diferente e agir diferente, quais são as chances de você mudar? Aumenta ou diminui? Quando eu trago para mim a responsabilidade da mudança, quando eu compreendo que, vem cá, existe algo meio que me moldando, como se eu estivesse numa armadura, como se estivesse me camuflando para vivenciar isso que eu vivencio. Porque é isso que o corpo faz com a gente. Não são só os camaleões que mudam de cor. Nós, dependendo de situações, nós mudamos. Nós temos essas expressões. Ou seja, existe algum para se adaptar ao ambiente. Como assim? Às vezes tem um rapaz lá na balada e está mais ou menos. Quando ele vê que tem alguém olhando para ele, de repente, opa, dá aquela esticada, estica o peito. Só que isso é racional? Não, isso é instintivo. Assim mesmo como uma mulher, às vezes, quando sente que tem alguém olhando para ela, ela começa a ter aquele olhar mais cheio de feromônios, aquele olhar mais sensual. Por quê? É o instinto nosso. Nós temos instintos também. Nós não somos apenas seres racionais ou seres emocionais. A primeira coisa é essa. Se de repente você se julga que ou você está sendo um ser racional ou um ser emocional, vem cá. O que é o contrário de irracional? Emocional ou irracional? Toda vez que você não estiver sendo racional na sua vida, você está sendo irracional. Essa é uma das primeiras informações, uma das primeiras bases que nós precisamos estruturar. Porque para algumas pessoas, ser racional, ser lógico, é um tesouro. Existem alguns traços de personalidade, principalmente para os criativos, para as pessoas mais introspectivas, para as pessoas que gostam de menos contato físico. O quanto que é precioso a parte lógica, a parte racional. Porque essa pessoa, ela vive mais o interno do que o externo, mais o mundo interno do que o mundo externo. Então, quanto mais ela racionaliza, mais ela se sente potencializada. E essa pessoa, às vezes, fala assim, emoção é fraqueza. O que é o sentir? Só tem um negócio. Nós temos uma base. A gente vai trazer uma referência aqui, justamente de um cérebro chamado cérebro trino. Ou seja, nós temos uma parte racional, nós temos uma parte emocional e nós temos uma parte que executa. É como se fosse 3 engrenagens. Trazendo de uma forma mais simbólica, nós falamos cérebro trino, né, que vem desde a década de 70, que é estudado. O fundador foi Paul MacLean. Ele fala justamente sobre isso. Nós temos um cérebro racional. Nós temos uma parte do nosso cérebro que ela é capaz de pensar, de racionalizar, de criar situações. E eu falo que é justamente isso que nos diferencia dos outros animais. A capacidade de criar algo que ainda não existe. Quantas coisas foram criadas nesse mundo através dessa parte de racionalizar, de se questionar, de modificar. Nós temos uma segunda camada que nós falamos sobre os sistemas límbicos, são sobre os sentimentos.
E nessa parte aqui, nós já encontramos outras espécies na natureza que tem. Um cachorro tem sentimento, um gato tem princípios também. Tem animais que estão desenvolvendo esse sentimento, que se conectam, que protegem, que cuidam um do outro. E nós temos um outro estágio que nós falamos aqui sobre o sistema reptiliano. Ou seja, é como se o nosso cérebro tivesse 3 engrenagens. Engrenagens essas que fazem o conjunto dele, não é uma parte, o conjunto dele faz com que você haja da maneira que você está agindo. Existe essa parte aqui, que ela é o finalzinho. O nosso cérebro, o cérebro mais antigo, mais primitivo. Esse é um cérebro automático, que ele tem 3 funções básicas. Defesa, procriação e sobrevivência. É ele que faz seu coração bater nesse exato momento sem você pensar nada. Lá dentro da minha história, dentro da minha vida, quando passou um momento em que eu achava que não tinha mais recurso, quantas vezes eu queria que essa máquina parasse? Só que ela não respondia. Por quê? Não é o que eu quero. Ela é programada. Meu coração vai batendo, vai bater, eu querendo ou não. Se você sentiu alegria, por mais que você tenta disfarçar, teu corpo vai se expressar com aquela química que está caindo ali. Então, quando a gente entende que existe uma parte automatizada do nosso corpo, que é a base, o princípio ali, esse cérebro mais antigo, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer para evitar 2 coisas básicas: dor física e dor emocional. Então, hoje, o que está fazendo que você decide e mesmo assim não execute, está ligado com essa parte. Só que depois que você sentiu algo, o que faz essa engrenagem andar aqui são justamente o quê? Os teus sentimentos. Essa parte aqui é a primeira parte, defesa. Depois que vem para a defesa, vem para os sentimentos. E às vezes nessa parte aqui, um filho seu deixa cair um objeto pesado no seu pé. Um amigo seu deixa cair um objeto pesado, sem querer. E como é que você retorna? Já agressivo. Por quê? Essa parte automática, sem sentir e sem racionalizar, ela não está nem aí para o que o outro vai sentir. É sobrevivência. É aquele seu cachorrinho que está ali deitado, que te ama, que bana o rabo toda hora que você chega. Mas quando você pisa no pé dele, ele vem, morde no seu pé na hora, no seu calcanhar. Por quê? É defesa. Não pensa, não sente sobre isso. É automatizado. É aquele processo que muitas vezes você já tira a mão rápido. Você não pensa, eu vou tirar a mão. É automatizado. Nós não perdemos tempo para pensar sobre defesa em situações de risco. Nosso corpo age. E aí vem essa segunda camada, e já vem para os nossos sentimentos. Tudo aquilo que você vivenciou, todo o banco de dados, desde o último trimestre de gestação, está aqui, está instalado. Ao ponto que você vai entender daqui a pouco que essas informações muito pesadas e muito assim, que deu um forte impacto na sua vida, do último trimestre aos 7 anos, molda não só a sua personalidade, o teu corpo. Pela leitura de Reich, né, justamente essa questão, são as couraças energéticas. É o molde que o teu corpo tem. É como se fosse uma armadura. Para você agir de determinada maneira, para você sobreviver, para você evitar a dor. Uma dor maior? Sim, a dor que você está vivendo ele já acostumou. Ele já acostumou com aquela dor. E aí ele só não quer viver algo mais intenso. E o nosso terceiro estágio, né, então aqui nós temos o sistema reptiliano, ou seja, todos os animais na Terra têm esse tipo. Vamos pensar no lagarto? Qual que é a função dele? Defesa, sobrevivência e procriação. Acabou. Todos os animais têm isso. Nós já temos aí as emoções. Um cachorro já tem. Além da defesa, sobrevivência e procriação, mas ele também já tem sentimentos. Ele já consegue se interagir. Ele começa a ter um tipo de relacionamento diferente. E depois nós temos a nossa espécie, que é a única espécie capaz de racionalizar, de criar algo novo. Ah, André, você está falando isso porque você nunca viu um João de Barro construir uma casa. Tudo bem. João de Barro constrói a casinha. Mas ele faz portinha? Ele faz uma caminha de madeirinha? Ele põe cortininha? Não. Ele só faz o instinto básico dele. Ele não racionaliza para construir algo novo. Ele só faz aquilo que está dentro do seu instinto. A natureza tem várias espécies que têm, vamos dizer assim, instintos de criatividade bacana. Só que é só aquela ação. Nós humanos não. Nós conseguimos cantar, nós conseguimos pintar, nós conseguimos construir, nós conseguimos tecer, nós conseguimos lidar com várias esferas diferentes do conhecimento. E essas esferas diferentes do conhecimento pode ser modificada de acordo com as suas decisões. Então nós temos o racional, o sentimento e as ações. André, mas o que isso tem a ver com eu me sentir reconhecido ou não? Porque tudo aquilo que você vivenciou passou a ser um sentimento, passou a ser uma crença sua, um fluxo neural, neurônios conectados,
falando, isso é bom ou isso é ruim. E aí imagina o seguinte, que hoje você vive um mau relacionamento. Um relacionamento, às vezes, onde é abusivo. E aí que tá. Se você já tentou, às vezes, mudar de relacionamento, e o que você acaba vivenciando? Mais do mesmo. Por quê? Os seus sentimentos, por mais que você queira um bom relacionamento, seus sentimentos não conseguem acreditar nisso. É aquela situação quando você vai fazer algo e você decide algo dentro do seu pensamento. Opa, estou pensando que vai dar positivo. É o que eu quero. Então é como se eu girasse essa engrenagem para o que eu quero. Aí vem a segunda engrenagem. O que você quer é algo que você... Desculpa. O que você quer é algo que está de acordo com aquilo ou não? Ah, André, eu quero determinada situação, mas eu sinto que não vai acontecer aquela situação. Quando eu sinto que não vai acontecer aquela situação, seria que quando essa engrenagem rodasse para cá, teria que fazer com que essa pecinha estivesse girando para cá. Só que o que eu sinto é o contrário. Ele está girando para cá. E quem manda no teu corpo não é a sua parte racional quando você não está consciente. É o teu emocional, que é o teu inconsciente. Agora, se nós temos 95% do nosso tempo dentro de pilotos automáticos, que está dentro dos nossos sentimentos, o teu corpo, 95% do tempo, ele não está fazendo o que você quer. Ele está fazendo aquilo que você sente. Então a primeira parte, para você entender que você vivencia o que você vivencia hoje, o que tem feito essa armadura, essa camuflagem, esse estilo de vida que você está vivenciando é o quê? Que o que você deseja racionalmente não condiz com o que você sente emocionalmente. Eu quero um bom trabalho, mas eu não me sinto capaz. Eu quero ser uma pessoa próspera financeiramente, mas eu acredito que não vale a pena. Emocionalmente. Eu quero um ótimo relacionamento, cheio de amor, cheio de cuidado, cheio de alguém que vai ter atenção, mas eu acredito que não vai valer a pena. E aí adivinha quais são as posturas que o teu corpo faz? De quem quer ou de quem não quer. Sempre o teu corpo vai agir quando você não está consciente com o seu sentimento. Como assim? Conscientemente. Se eu não tiver um problema físico, braço levanta e braço desce, ele obedece. Só que quando eu não estou com a consciência sobre essa ação, o que está fazendo eu movimentar, o que está fazendo meu corpo fazer da maneira que ele está fazendo, não é o decidir, é o sentir. Então, quando você entende, para aqueles que entraram dentro da esfera da física quântica, né, o segredo, tem que querer, tem que querer, tem que querer. Enquanto você não une querer com sentir, não adianta. Só que o sentir não é falar, opa, sabe aquela pessoa que eu não gosto? Vou começar a sentir diferente por ela. Funciona? Ou, estou num relacionamento que eu não gosto mais. Esqueci aquela pessoa. Consegue? Porque o sentir, ele está além do racional. Ele está no emocional. E se eu não aprender a trabalhar com essas emoções, se eu não entender quais são as emoções que estão ali protegendo, qual é essa dor que está tentando me evitar, eu vivo mais do mesmo. E essa estrutura aqui é a base entre o que está chegando, que nós temos, né, as 5 antenas básicas, o que está chegando e o que eu estou sentindo. Porque tudo aquilo que chega até você, quais são as nossas antenas básicas? Nós temos a nossa audição, nós temos a nossa visão, nós temos o olfato, nós temos o tato e nós temos o paladar. Todas essas informações que chegam até você, ela vem até o seu sistema de sentimento. Já viu quando você sente o aroma, um perfume de alguém que um dia você gostou muito? Traz toda aquela emoção, todo aquele sentimento. Quando você vê a foto de um momento alegre da sua vida, traz toda aquela emoção, todo aquele sentimento. Quando você toca algo que você reconhece, traz toda a sensação e a emoção daquele sentimento. Então, o paladar, todas essas antenas, toda essa forma de interagir entre o meio e o interno, entre o externo e o interno, faz com que nós ligamos aos nossos sentimentos. E aí que tá. Quando você pega dinheiro, você fica feliz que você pode vivenciar uma experiência, mas você se sente mal porque aquele dinheiro mal dá para você sobreviver. Então, toda vez que você pega dinheiro, qual que é o sentimento? Mal dá para pagar as contas. É a realidade de alguns. Dentro dessa situação, né, algumas pessoas colocaram aqui que o pilar que estava precisando ter mais atenção era pessoal. E esse sentido do pessoal muitas vezes está ligado a eu parar de sentir fora do tempo. Muitas vezes quando o nosso pessoal está mal,
é porque ou eu estou preso em algo que já aconteceu, vivendo sintomas de depressão, ou eu estou preso em algo que ainda vai acontecer. Eu fico dentro de uma ansiedade louca, algo que tem prejudicado muito a nossa espécie. Ou estou querendo fazer tudo no presente, vivendo um estresse danado. Então, quando a gente às vezes não está bem com a gente precisa começar a observar, peraí, onde estão esses meus pensamentos? Está em algo que já aconteceu, algo que está acontecendo ou algo que ainda vai acontecer? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no dia 27, como aprender a lidar com esse tempo emocional e vivenciar o momento presente. Dentro dessas estruturas que nós estamos falando aqui, nós começamos a entender que não basta apenas querer. Enquanto eu não entendo, enquanto eu não sinto, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos. É necessário que eu comece a me polir. É necessário que eu comece a me transformar para que eu possa modificar a minha vida. Comenta aí se está fazendo sentido ou não para vocês. Reflete um pouco sobre isso. Já para eu pensar que quantas vezes você já decidiu entrar numa academia e depois você não permanece lá? Quantas vezes você já falou, chega, não quero mais isso na minha vida? Quando vê, você está fazendo mais do mesmo. Já aconteceu isso na sua história? Já parou para pensar o porquê, mesmo decidindo, você não executa? Eu comento, que o dia mais mentiroso não é 1º de abril. O dia mais mentiroso para mim é 31 de dezembro. Quantas vezes 31 de dezembro ele vira uma data mágica para, a partir dali, tudo vai ser lindo e maravilhoso. A partir dali, vou começar a estudar diferente. A partir dali, você é um profissional diferente, você é um pai diferente, você é um marido diferente, você é um filho diferente, você é algo diferente. E é fácil. Quando a gente terceiriza isso, que você é diferente, eu estou falando como se fosse uma outra pessoa. É como se eu tivesse, quando a gente fala isso dentro da nossa mente, é como se eu estivesse falando uma terceira pessoa. É uma área separada do cérebro. Eu vou ser. Agora, se eu falar assim, eu vou fazer isso para ser diferente, aí eu estou falando de mim. Aí é uma outra área do cérebro. E nessa hora, começa a ter uma diferença. E todas essas estruturas, que é a estrutura básica, a gente fala cérebro trino, movimenta e faz com que você pensa, sente e age do jeito que você está sentindo. Só que o que constitui os seus sentimentos? E agora nós vamos unir com um outro estudo, com outra base de estudo, que é justamente o campo energético. A leitura de Reich, que começou no início do século passado, no início de 1900 e pouquinho, 1917. Uma estrutura que o nosso corpo, como uma forma de defesa, é como se ele estivesse vestindo uma armadura. E a gente começa a ver determinados padrões em determinados moldes de corpo. Justamente isso. Nós vamos ver que existem aquelas pessoas muito criativas. Então nós temos um grupo que, de alguma maneira, a natureza faz com que ele se torne uma pessoa altamente criativa. Então aquela pessoa que consegue pensar fora da caixinha, é uma pessoa que consegue criar obstáculos para modificar. Isso é um ponto muito bom. Vamos dizer, qual que é o troféu dessa pessoa? Putz, criar algo que ainda não existe. Ter essa busca. Então, é um processo que o recurso de uma pessoa criativa, ele é mais interno ou externo? A criação, ela acontece fora ou dentro? Ela acontece dentro. E por esse processo, dentro de uma lógica, dentro dessa estrutura, essa pessoa ela começa a ser mais introspectiva, mais reservada, mais isolada. Ela começa a sentir prazer, muitas vezes, de ficar sozinha. Sabe aquela pessoa que tem um convite para a festa e, de repente, a festa é cancelada? E a pessoa fala, que beleza. Essa pessoa, ela ganha energia no seu isolamento. Só que se ela não começa a entender como isso acontece, muitas vezes ela pode ser taxada até de uma pessoa depressiva. Muitas vezes ela pode ser tratada até de uma pessoa antissocial. Mas na realidade, essa pessoa ela tem um traço de personalidade predominante que ela prefere o isolamento, porque é onde ela consegue se concentrar para se desenvolver coisas diferentes. Nós vamos falar aqui de 5 traços de personalidade. E o conjunto desses traços faz o 100%, tornando a sua personalidade. No entanto, existem traços em percentuais diferentes. Então vamos ter pessoas que é mais criativa. Não significa que ela não tem os outros traços de personalidade. Mas quando esse traço de personalidade tem um grande percentual, geralmente é ele que predomina.
É ele que molda, que faz vivenciar o que você vivencia hoje. É ele que faz, por mais que você queira, de repente, começar uma academia, e geralmente esse criativo, que tem essa maior energia concentrada, ele não gosta muito de atividade física. Ele não gosta muito de abraço. Ele não gosta muito de contato. Ele não gosta muito de conversa, olhando o olho no olho. É como essas pessoas usam um óculos justamente para disfarçar. É como se tivesse, né, aquele óculos de proteção. Se ela tira o óculos, ela não consegue encarar, ela vira o rosto. Se ela coloca o óculos, ela sente uma proteção. Parece algo muito simples, mas a gente vê acontecendo na vida das pessoas. E dentro dessa questão, eu tenho dores. Dores de, imagina, quando uma mãe, ela tem dificuldade de abraçar um filho. Não porque ela não gosta, mas é porque ela não sente prazer no toque. Imagina quando você casa com uma pessoa que de repente ela tem esse traço de personalidade, de ser mais criativo, não querendo contato físico. E aí nós temos um outro perfil que a gente vai falar daqui a pouco, que ama abraçar. Que tipo de relacionamento vai ser esse? Quem ama abraçar vai achar, peraí, essa pessoa não gosta de mim. Só que esse criativo não consegue entender essa parte. Não consegue entender essa necessidade do contato físico. Tem que ser coisas mais lógicas, mais objetivas. Só que ele entendendo esses traços, ele consegue ganhar energia para poder vivenciar os seus objetivos. Porque se hoje para ele incomoda, às vezes, ele não conseguir ter esse contato, ele não sente bem, mas ele quer se transformar, ele pode mudar? Pode. Mas a questão não é que não é sempre se pode, a questão é, eu quero. Quantas coisas as pessoas falam, nossa senhora, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Eu acredito que sim. Eu não acredito que você é assim e nunca vai modificar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode fazer tudo o que você deseja. Só que existe um gasto energético a mais para isso. Um exemplo, o meu primeiro traço é justamente esse. Uma pessoa criativa, introspectiva, dificuldade de conexão, de falar. Isso aconteceu muito tempo na minha vida. E eu não entendia isso. E eu me sentia mal por não querer ir numa festa. Eu me sentia mal por não querer estar perto dos outros. Vivenciei muito tempo isso na minha vida. Só que o meu segundo traço de personalidade já é o oposto. Já gosta de um introspectivo, caverna, o outro, palco, brilhar. E é esse traço que está aqui dominando agora. O que está dominando aqui com vocês agora não é o introspectivo. O que está dominando aqui é quem? Quem gosta de palco, quem gosta de falar, quem gosta de expor, quem gosta de estar presente, quem gosta de fazer algo diferente, usando a criatividade da minha energia criativa. Então, quando eu entendo isso, eu consigo vivenciar diferente. Fazer isso aqui que eu faço hoje com vocês era impossível no passado. Para mim falar em público, dava um piriri do Chaves. Eu me travava. Por quê? Horrível. Os olhares da pessoa era como se estivesse me julgando. E hoje eu falo para plateias, independente do tamanho. Quando nós começamos a nos reconhecer e entendemos os nossos traços de personalidade, nós podemos modificar a nossa existência. E hoje, avalie aí. Você é menos ou mais criativo? Você é menos ou mais introspectivo? Você é menos ou mais abraço, contato? Só de você pensar sobre isso, você começa a identificar se você possui ou não esse traço. E segundo, um segundo traço de personalidade que nós temos, e todos esses traços, eles vão ser desenvolvidos do último trimestre de gestação até os 7 anos. Nosso objetivo aqui é fazer uma pincelada para você entender esses traços como se fosse um molde, uma armadura, uma camuflagem para te proteger. Porque o que é essa pessoa que está se protegendo? Ela está protegendo para não ser criticada, rejeitada. E o que é a falta? O que é isso? Reconhecimento. Por isso que essa imersão chama Reconheça-se. Porque quando você for olhar, o que essa pessoa quer de verdade? Ela quer ser reconhecida pela sua inteligência. E ela só vai expor essa inteligência quando ela tem certeza que aquela criação não vai ser rejeitada. E dessa situação, quantas vezes ela perde a oportunidade? Perde a oportunidade porque ela acha que a criação dela não é tão perfeita. E dessa maneira, ela não se expõe. Nós temos um outro perfil, que é um perfil mais comunicador. Gosta de falar bastante. Gosta de chegar num lugar, ele chega numas festas e uhul! A balada agora começou, a festa agora começou, ele consegue se expor, ele consegue brincar, ele consegue interagir, ele consegue organizar um lugar para que as pessoas se sintam acolhidas. Ele consegue fazer com que, opa, peraí,
Aquela pessoa gosta de um ambiente, ele consegue preparar um ambiente mais voltado para aquela pessoa. O alimento mais voltado para aquela pessoa. O tom de música mais, ele tenta buscar de toda maneira estar agradando essa pessoa. Ela é um ótimo comunicador. E dentro dessa estrutura de comunicação, que ela tem uma facilidade de falar, de se expressar, ela tem uma dificuldade muito grande de se sentir sozinha. Então qual que é o troféu? Ótimo comunicador, ótimos vendedores, ótimas pessoas para falar sobre algo, sobre sentir, sentimento à flor da pele. Só que tudo é dual, tem o positivo e o negativo. Recurso, consegue se expor. A dor, não consegue fazer nada sozinho. Cria uma dependência emocional imensa do outro. Começa a ficar em relacionamentos abusivos, porque não consegue sentir sem aquela pessoa. É como se a vida dela existisse só quando aquela pessoa, aquelas pessoas estão presentes. Então essa pessoa, por mais que ela goste de festa, por que ela faz isso tudo? Porque ela busca por detrás dessa situação alcançar o seu reconhecimento pela sua presença, pela sua fala, pelo seu contato. Agora imagina, de repente, um casamento entre duas pessoas que um ama contato, ama apertar, ama sentir, vai comer uma coisa, né, se derrete com o sabor do chocolate. E o outro come porque gosta, pronto, acabou. Chocolate, meio amargo, doce, gostei, pronto. Seco, frio, intenso. Imagina um relacionamento desse. Esse aqui olha e fala, peraí, esse cara não me ama, essa mulher não me ama. Esse aqui fala, nossa, essa pessoa me sobrecarrega. Ela não consegue ficar longe, ela não dá espaço para respirar. E na realidade, todos os dois estão em busca de quê? De alcançar o seu reconhecimento. André, é possível um relacionamento desse dar certo? Sempre a pergunta é, não é se é possível. Você quer que esse relacionamento dê certo. Porque se você quiser, é possível? Lógico que sim. Desde que ambos queiram isso. Nós temos um outro perfil que eles são muito, né, os líderes. Eles são aquelas pessoas que gostam sempre de falar em equipe. É um perfil comportamental que tem uma facilidade muito grande de negociar, de articular, de conseguir trazer informação para o seu lado, de conseguir falar coisas que vai conseguir extrair pérolas daquela situação, que vai conseguir fazer com que os outros façam aquilo que ele deseja. Então, são empresários, são pessoas que conseguem liderar, mandar outras pessoas. Então, o recurso ótimo. Qual que é o recurso? Espera aí. Facilidade de gerenciar pessoas para executar as ações rumo ao objetivo do ganho. Preocupado que o time ganha. Só que toda dor, todo recurso também tem a sua dor. Essa pessoa, quando não vivencia os seus recursos, quando ela não reconhece, ela entende que isso é um traço de personalidade em que ela pode potencializar para conseguir liderar, ela começa a ter que executar tudo sozinha. Por mais que ela tenha facilidade de mandar aos outros, ela vai lá e faz. Porque ela não confia no resultado do outro. Ela não confia que o outro é capaz de fazer aquilo que ela quer que seja feito. São aqueles líderes que sobrecarregam, que mandam, mas vai lá depois e faz tudo do jeito dele. Então essa pessoa, na dor, ela não confia nem na sombra, como se diz o outro. No recurso, ela consegue gerenciar quantas pessoas necessárias. Só que como é que eu faço essa parte? Se reconhecendo. André, como é que eu consigo identificar isso? Através de uma análise existencial. Através de um processo em que você consegue identificar, peraí, eu sou uma pessoa que consigo ter mais a arte da negociação. Eu sou uma pessoa que consigo mais convencer os outros. Sim, é possível. E através do teu corpo, a gente consegue identificar esse percentual. Do formato, não é a postura, do formato do teu corpo. Porque são coraças, é uma armadura, é uma camuflagem do nosso instinto, buscando o quê? Nos defender. Qual que é uma dor dessa pessoa? Ela detesta manipulação. Ela detesta se sentir manipulada. Se ela se sentir manipulada, acabou toda a sua energia. Qual que é a dor do criativo? Rejeição. Se a ideia dele for rejeitada, criticada, acabou. Qual que é a dor do comunicador? Abandono, se sentir sozinho, solidão. Nós temos um quarto perfil, que são justamente as pessoas mais
metódicas, mais organizadas. Milímetro, detalhes. Sempre tudo buscando fazer tudo muito certinho. 0,001 é um número importante. É uma pessoa que tem atenção para fazer tudo perfeito. E dentro dessa perfeição, fazendo as coisas, ela faz, mas ela faz muito devagar, para que ninguém possa criticar as suas ações. É uma pessoa que é dedicada e que muitas vezes, dentro de um relacionamento, ela começa a sentir que ela tem que resolver o problema de todo mundo. Sabe aquela pessoa na família que fala, peraí, deixa comigo que eu dou conta de resolver. É justamente isso. É uma pessoa que acredita que por mais que esteja acontecendo, ela tem que ser a pessoa que vai nutrir, que vai cuidar, que vai resolver o problema dos outros. Quando ela está no recurso, ela consegue organizar projetos muito bem feitos. Ela consegue metrificar, parametrizar as coisas para que aconteça tudo muito certinho. Quando ela está na dor, muitas vezes vira um trator e passa por cima dos outros para se defender. Uma dor muito grande dessa pessoa sobre humilhação. Sentir humilhado trava ela, limita ela. E nós temos nosso quinto perfil de personalidade, que são justamente os executores. Aquelas pessoas que, conseguem muito alcançar os seus objetivos. É aquela pessoa que corre, que faz as coisas, que organizam tudo para fazer rumo aos seus objetivos. No entanto, constrói coisas, quer trocar peças do carro enquanto o carro está andando. Quer que as coisas aconteçam muito rápido. São muitos externos, são muito pódio. Se não for para ganhar, nem participa. Se não for para executar do jeitinho que ela quer, não faz. E esse traço de personalidade tem uma vantagem muito grande. Tem velocidade, agilidade, tem presença. Chega no lugar, opa, estou aqui. Só que na dor, não consegue sentir emoções do outro. Não consegue se colocar no lugar do outro. Fica muitas vezes muito mais frio, mais isolado. Quer atenção, mas não consegue dar atenção. Então são pessoas extremamente executoras, mas com dificuldade de sentir o outro. Agora, olha que loucura. Nós estamos falando aqui como se fossem pessoas isoladas. Só que na realidade, você tem todos esses traços em percentual diferente. É como se fosse 5 alavancas. 5 alavancas. Em que quando uma está acionada à frente, ela predomina, ela domina aquela energia. E vem a segunda. As minhas duas primeiras energias. Criativo, a segunda, executora. Só que para mim vir cá e conseguir fazer, se eu não destravo a minha primeira energia, eu não consigo. Eu não consigo chegar aqui e estar me expondo se eu me sentir rejeitado. Entender esses traços de personalidade, entender essa estrutura que existe dentro de cada um de vocês, te permite alcançar um novo patamar. Te permite reconhecer. Te permite modificar a sua história. Porque você começa a entender aonde é que está o problema. Porque se você pega uma melhor máquina, com um grande potencial de resultado, mas você não sabe operar essa máquina, será que ela vai ter o melhor resultado? Já pensou sobre isso? Todas essas dúvidas que vocês vão mandando, todas as dúvidas que estão surgindo, convido você a mandar ela no direct, dentro do nosso Instagram, tá aí o link abaixo. E nós vamos ter um momento em que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Todas que vocês mandarem, nós vamos estar respondendo uma a uma. Basta você entrar, mandar ela pra gente, que a gente vai ter um momento em que a gente vai conseguir olhar para cada uma dessas questões que vocês estão perguntando, se questionando. E a gente vai conseguir auxiliar vocês. Então, dentro dessa loucura toda, quando eu entendo que existem 5 traços de personalidade e que eu tenho todos esses traços em determinados percentuais diferentes, quando eu me reconheço, eu consigo transitar em qualquer uma das minhas energias. Eu consigo hoje me comunicar, eu consigo hoje negociar, eu consigo hoje organizar, eu consigo hoje me expor e eu consigo hoje criar. Desde que eu entenda como ativar
e desativar cada um desses traços. Porque quando a gente vai olhar por detrás, como é que essa pessoa quer ser reconhecida? Através da criação. Como é que essa pessoa ser reconhecida? Através do contato, da presença. Como é que essa pessoa quer ser reconhecida como o cara que consegue ter a ideia capaz de resolver, como o articulador? Como é que essa pessoa quer ser reconhecida como sendo organizado, como fazendo as coisas o passo a passo? Como é que essa pessoa quer ser reconhecida? Brilhando, chegando, sendo o primeiro lugar. Só o que é que está por detrás de tudo? Reconhecimento. Se você não se reconhecer, você nunca vai conseguir realmente sair do estágio que você está hoje. Quantas vezes pessoas já passaram por terapias, já passaram por imersões, já passaram por desenvolvimento pessoal e continuam sendo mais do mesmo? Porque se você não entender esse manual, que é você, essa máquina que a gente falou, que tem todo o potencial, se eu não entendo como ela funciona, se eu não descomplico o corpo e a mente, como é que eu vou chegar lá? E é justamente isso que a gente vai falar no nosso terceiro dia, dia 27. Como fazer esse processo de transformação? Como aprender a se reconhecer e alcançar os nossos objetivos? Convido você a refletir de hoje até sexta. Espera aí, o que é que acontece se eu entender como o meu corpo funciona de verdade? Se eu entender essa relação entre uma mente que pensa, uma mente que sente, uma mente que executa. Se eu conseguir alinhar isso, se eu conseguir entender qual que é essa minha escala de prioridades dentro da minha personalidade, se eu conseguir entender que tudo isso existe uma dor por detrás, e às vezes essa dor não é uma dor mais necessária, eu posso passar para o próximo nível, eu posso enfrentar um processo diferente, eu posso passar para o próximo estágio do jogo, sendo capaz de ter a musculatura emocional suficiente, uma mentalidade de progresso para alcançar os meus objetivos. Vocês podem ver que todo esse conteúdo que a gente está falando é um conteúdo que é muito intenso, tem muita informação por detrás. Nós estamos aqui ofertando para vocês, gratuitamente, todas essas informações que eu te falo. Se você refletir, se você começar a colocar em si e tiver decidido a pagar o preço, não estou falando preço físico, o preço de ser quem você precisa ser. O preço de se reconhecer para fazer o que você tem que fazer. Você alcança seus objetivos. Enquanto você quiser ter resultados para depois se reconhecer, ferrou. Enquanto você quiser ser reconhecido através do outro, ferrou. Enquanto você não pagar o preço de olhar para dentro de si e se reconhecer de verdade, infelizmente, a chance de você permanecer talvez mais 5, 10 anos, 20, no estágio que você está, pode acontecer. Porque todas as pessoas que eu mentoro, eu acabo vendo isso acontecer. Enquanto ela não traz para si a responsabilidade. É impossível. No dia 27, você vai entender um pouco mais. Quais são as 4 etapas que quando você aplica, você consegue passar por essa transformação. Saindo de uma pessoa que não consegue se sentir reconhecida, entendendo como é possível alcançar o seu reconhecimento e fazer da sua vida o que você deseja. Mesmo sendo totalmente introspectivo. Colocar sua cara ao mundo. A cara tapa. E não está nem aí mais para as críticas. Porque toda crítica que chega, ela serve para mim como crescimento. São pontos para mim olhar, vem cá, eu não sou perfeito. Mas eu quero entrar dentro de alta performance. Eu quero a cada dia buscar ser a minha melhor versão, me permitindo ser humano. Ser humano, aquele que erra. Enfrentando os meus problemas diários, as minhas dificuldades diárias, mas extraindo de tudo isso a melhor essência, o melhor potencial para alcançar os meus objetivos. Se fez sentido para você, te aguardo no dia 27, às 20 horas, para a nossa terceira aula. Lembrando que isso aqui é uma conexão de 3 aulas. Do primeiro, a origem. Para quem quiser ver mais detalhado, está o link aí abaixo da aula. Depois, hoje, você compreendeu um pouco mais toda essa sua personalidade que tem te travado, que não te permite você alcançar o próximo nível, porque está te sustentando dores internas, dores de rejeição, dores de abandono, dores de humilhação, dores de exclusão e dores de manipulação. Dores essas que têm doído, mas você tem suportado. O objetivo aqui é encarar a verdade, se questionar, e você ser capaz de mudar a sua realidade. Agradeço a presença de cada um e conto com vocês no dia 27, às 20 horas. Essas dúvidas que vocês têm nesse exato momento, não deixe de ir lá e preencher. Só vocês entrar dentro do Instagram, tem um link aí abaixo, e mandar no direct. A gente vai estar respondendo em algum momento todas essas dúvidas. Bora, rumo ao topo. Gratidão
Até mais, um abraço. Tive diversos problemas na minha vida, adolescência. Eu tinha muitos bloqueios na minha vida, eu não conseguia prosperar e não entendia que por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me empenhasse e buscasse, eu não tinha êxito nas minhas relações. Eu estava naquele meu processo de adaptação da esclerose múltipla, né? Que eu tinha perdido a coordenação motora, eu mal e mal conseguia ligar o carro, a marcha fugia da minha mão, e estava tudo muito difícil. E assim, eu perdi totalmente o norte, porque eu não me reconhecia mais. Eu não era mais a profissional, porque eu não estava mais no mercado de trabalho. Eu não era mais a filha, porque eu estava responsável por cuidar dos meus pais. Eu não cuidava de mim. Quando eu entrei, primeira vez que eu conversei com você, eu estava totalmente com outro foco na minha vida, né? Sofrendo por coisas que não deveria, passando por situações que não deveria, relacionamentos ali que acho que muito mais me puxava para baixo do que para cima. Há 8 anos, a minha mãe tem um diagnóstico de doença degenerativa no pulmão. Há 7 meses atrás, meu pai teve um AVC. E há 2 semanas antes dele ter o AVC, eu tinha decidido que ia sair do emprego porque eu estava adoecendo. Eu trabalhava das 7 às 4 como professora numa escola. Eu estava no meu melhor cenário financeiro, no meu melhor cenário de proximidade de casa. Ou seja, eu estava vivendo uma vida perfeita, mas eu estava adoecendo. Eu não estava feliz no trabalho e eu estava enfrentando essas coisas em casa. No começo era muito difícil eu falar não, né? Então, assim, para mim, se eu falasse um não para as pessoas, era um não agressivo, era um não já tentando me defender. Eu falava um não agressivo, que acabava magoando mais as pessoas do que eu simplesmente falasse não. Perdi muito tempo na minha vida buscando coisas que nada mais é uma forma, uma camada que me protegia da sociedade como um todo, do julgamento dos outros, né? Muito provavelmente, se eu não tivesse passado por esse processo, por essa imersão, eu não estaria aqui contando. E eu enfrentei muitas mudanças num curto tempo. Então, assim, hoje eu consigo falar não para as pessoas que estão ao meu redor, que me pedem as coisas. Antes eu fazia sem vontade, fazia por obrigação, contrariada, porque eu tinha que fazer, me pediu, eu tinha que fazer. Então, isso para mim foi um alívio muito grande. Após conhecer o André e passar pelo método, eu pude entender quais eram os meus bloqueios, ressignificá-los e viver uma vida totalmente diferente. E ainda mais hoje em dia, que é um mundo tão prático, tão rápido, com tanta informação, mas às vezes a gente conhece tanta coisa, mas não nos conhecemos a nós mesmos, né? Assim, eu tinha me afogado, eu não tinha mergulhado para dentro. E a imersão veio para eu conseguir chegar na superfície de novo e nadar de braçada. E hoje me reconhecer no meio de tudo isso, enxergar que a responsabilidade é minha, que mapear as minhas emoções sempre foi a grande chave para tudo, que independe do lugar que eu estiver, independe das pessoas e do que elas estão passando perto de mim, que sou eu que preciso me enxergar no meio de tudo isso. Algum problema ali que a gente está passando agora e a gente acaba atraindo aquela doença, aquele problema que a gente está passando de saúde no momento. E eu fiquei muito interessada. Falei, nossa, eu vou, isso vai me ajudar muito. porque eu gosto disso, não, mas será mesmo, né? Então a gente poder se questionar, poder pensar a respeito é muito libertador. Para mim traz uma paz de espírito muito grande. E hoje em dia eu levo essa consciência que eu tenho dos meus atos, dos meus objetivos, para tudo, né? Para a área profissional, para a área de relacionamentos. Falar da imersão Reconheça-se para mim eu sempre me emociono. Foi essa suspirada de chegar à superfície para quem estava se afogando, literalmente. Muitas vezes a nossa realidade hoje, às vezes, é uma camada nossa de traumas da infância, de problemas passados que a gente nem imagina que teve, né? Mas que reflete no nosso dia a dia.
foi uma época, assim, de começo de pandemia, né, financeiramente era para mim impossível, impossível. Eu falei: "Gente, eu não vou conseguir", mas eu vou porque eu tenho que pensar em mim, né, se senão eu vou gastar com remédio, com saúde, com médico. E só fui entender, só fui descobrir o porquê que eu fazia algumas coisas, ou porquê buscava algumas coisas, quando fiz essa introspecção, né, através de você, que eu conversei bastante, e me mostrou formas de identificar o porquê que estava fazendo algo. Então, para mim, você vê alguma situação que você está passando, não só simplesmente como consequência do momento, mas como algo que vem lá de trás, para mim é uma sensação assim de reconhecimento. Eu refiz um laço de afeto, de carinho, de amor com meu pai após 44 anos. E resultado disso, na minha vida profissional principalmente, foi uma chuva de contratos que eu jamais imaginava que poderia acontecer. Você me ajudou a ter uma visão diferente, e a palavra ter uma visão diferente parece muito simples, mas é muito complexa, né? A gente poder olhar para si mesmo, poder entender o porquê que eu estou tendo aquele sentimento, eu estou tendo aquela experiência. Você não só me ajudou na minha questão da minha saúde, naquela época eu não conseguia escrever o meu primeiro nome. Hoje eu consigo escrever texto, né, não é como antes, mas eu consigo, né, melhorou muito, 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 coordenação motora melhorou muito. Então, para mim, eu falo muito que são divisores de água, antes André, depois de André. Não tem agradecimento como palavra, não tem dinheiro que pague essa, esse respiro, essa chegada na superfície, esse reconhecer-se. Vale a pena passar pelo método Reconheça-se. Me abriu horizontes, assim, para tudo. Eu sempre fui uma grande comunicadora, mas eu não me reconhecia, eu não enxergava, eu guardava, eu engolia, isso ficava pra dentro. E se eu tivesse vivenciado isso na infância, na adolescência, já na vida adulta, como a minha vida teria sido diferente. Mas as coisas acontecem porque a gente precisa tomar decisão. E eu indico. Eu digo com todas as letras. Mergulhe para dentro, faça essa imersão, porque não há nada mais transformador do que esse processo.